Estão vendo aí? Compartilhando a tela com vocês. Sim. Vamos lá. Nós temos as primeiras 3 questões, prova do domingo da PRF 2021. Vejam que questões difíceis, né? Assim, o que eu estou falando com meus alunos é o seguinte, a galera que estudou PF não teve dificuldade nenhuma, nem na PRF, nas questões de direito, tá? A área federal, ela costuma ter uma certa preferência, digamos assim, para a galera das exatas. E ali que eles deitaram a porrada, né? Em estatística, contabilidade, a Paula estava falando que prova para contador, né? Ou seja, estava uma desgraça. Raciocínio lógico, informática, agora o direito, para quem estudou, não apresentou dificuldade, não tinha nenhuma maldade, uma ou outra pegadinha assim, mas sem muita dificuldade para estar enfrentando esse concurso, né? Então, vamos lá. Questões da PRF, aliás, da PF de domingo passado. Determinado agente da PF revelou um segredo sobre a operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão de seu cargo, tendo a operação fracassado. A administração da polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu um PAD, né, contra o servidor. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. O servidor, primeiro, né, que em razão do seu ato está sujeito à pena de demissão. Está correto, né? A gente vendo lá 8.112, né, a revelação de segredo enseja a pena de demissão. Ainda mais uma investigação, né, gente, como não poderia deixar de ser, em que o sigilo é primordial para que ela obtenha êxito, né, na prisão, né, a apreensão de drogas e condenação dos traficantes, é algo realmente muito grave, que vai ensejar, consequentemente, a pena de demissão. Primeira correta. A segunda questão, a abertura do PAD, né, contra o servidor, é uma questão considerada de controle interno, ok? E nós temos que essa instauração do processo administrativo disciplinar não necessariamente é posterior, né? Pode estar sendo investigado determinado servidor, né, numa sindicância, né, para estar apurando o eventual servidor que esteja cometendo atos ilícitos, tá? Então, errada a segunda afirmação, que falou que é ato de controle externo. Lembrando que o ato de controle externo é de um outro órgão, vale lembrar o Tribunal de Contas, né, que faz o controle externo das contas de todos os órgãos, né, e poderes da administração pública. É um típico exemplo de controle externo. Lembrando que o CNJ é órgão de controle interno, né, de natureza administrativa da magistratura, e o CNMP dos membros do Ministério Público. Tá? Então, controle externo, exemplo típico, são os tribunais de contas, beleza? Então, segunda questão, errada. Terceira questão, o processo aberto contra servidor caracteriza poder de polícia administrativo. E aí, galera, tá certo ou tá errado? É errado. Tá errado. Já chegou na atividade. Disciplinar. Moleque. É isso aí, parceiro. Processo disciplinar, controle disciplinar, né? Recapitulando, o poder de polícia administrativa, ele é endereçado a quem? Que a gente falou ontem, finalzinho do nosso encontro, né? A terceiros, né? A particulares, né? Aquelas pessoas que estão sujeitos à fiscalização, né? A administração pública, no poder de polícia, vai estar fiscalizando os particulares. Vamos lembrar aí do episódio, né, que eu citei ontem, do desembargador, né, que estava sem a máscara, do general que estava sem a máscara, poderia ter sido autuado por um guarda, por um fiscal do município, né, sem nenhum problema, não é porque ele é general, não é porque o outro é desembargador, que vai deixar de existir aí o poder de polícia. Então, o poder de polícia administrativa significa o quê? A prerrogativa que detém os agentes públicos que estão inseridos, né, cujo cargo tenha, por atribuição, a fiscalização, né, ou seja,
limitar os direitos e interesses individuais em prol do interesse público. Tá? Então, há o interesse público em conter a pandemia e a gente vai colocar máscara. Se o cara não colocou máscara, ele está sujeito à autuação, à multa, aplicação de multa, das sanções do poder de polícia, que não tem nada a ver com o PAD, que é poder disciplinar, como bem colocou aí o Bruno. Poder disciplinar significa ele decorre, é um desdobramento do poder hierárquico. Caso, né, o poder hierárquico vai resultar o quê? Da estrutura em que é feita a administração pública, esse escalonamento, né, essa superioridade que se torna mais flagrante, mais manifesta no militarismo, né, mas que existe também nos cargos civis, né? O meu chefe imediato é o juiz de direito, né? Então eu sou hierarquicamente subordinado a ele. E assim o pessoal do cartório também né? Ou seja, o escrivão, né? O técnico judiciário, né? O estagiário, todo mundo. Então a gente vai seguir uma hierarquia. E para que tenha, digamos assim, essa autoridade, sempre que houver um desvio de conduta, inerente, né, e consequência do poder hierárquico é o poder disciplinar, né, que vai estar aplicando sanções, né, a esses servidores públicos quando praticarem desvio de conduta, beleza? Quarta questão, vamos lá, a respeito do poder hierárquico. Ele representa o poder de comandar as instâncias inferiores dentro da mesma pessoa jurídica. Tá certo, correto, ou seja, a pessoa jurídica, ela não é possível que a gente tenha poder hierárquico entre outros poderes ou entre outros órgãos, né? Então, digamos que o ministro da Justiça é hierarquicamente acima do superintendente da Polícia Federal, que é acima do delegado de polícia, que é acima do agente da polícia, né? Então, esse ministro da Justiça, por sua vez, ele não é hierarquicamente superior ao Congresso Nacional, né? Então, dentro da mesma pessoa jurídica de direito público, dentro do mesmo poder, é que iremos notar de forma mais sensível essa questão da hierarquia, ela se torna mais nítida, ok? Então, vamos à quinta questão. Poder disciplinar é um tipo de poder punitivo que atinge servidores e particulares ligados a algum vínculo jurídico com a administração pública. Será que esse particular tornaria errado? Não, não torna errado, porque em razão de um contrato, né, em razão de algum vínculo jurídico firmado junto à administração pública, é possível que existam sanções, né? Então, isso também está redondinho, está correto, tá? Sexta questão. Poder de polícia atinge apenas agentes públicos no exercício da função. Errado, né? Como está destacando ali o Bruno, não. Todo e qual, inclusive os particulares, veja, o desembargador lá que foi autuado, isso foi a manifestação do poder de polícia, em que pese ele também seja um agente público, ali ele não estava na função, ele estava como um particular, como um cidadão comum, e sofreu, né, as sanções decorrentes do poder de polícia. Tá? Então, não tem nada a ver. O poder disciplinar, né, o poder hierárquico, melhor dizendo, ele sim está relacionado aos agentes públicos no exercício da função. Beleza? Sétima questão. Consiste em poder discricionário a convocação de candidatos aprovados dentro do número de vagas de edital. Aí é vinculado. Negativo. Poder vinculado. Por quê? Porque eu já destaquei com os senhores, houve um grande avanço na nossa jurisprudência, porque era discricionário, sim. O cara abria 100 vagas e chamava ninguém, né? Então, felizmente, lá por volta do ano de 2010, aproximadamente, nós tivemos essa evolução na jurisprudência que passou a acabar com esse estelionato que era feito em relação aos candidatos a cargos públicos. Por quê? A mera expectativa de direito conferia uma grande discricionariedade à administração que poderia perfeitamente alegar no edital tem 100 vagas, mas não quero chamar ninguém. Não quero, porque não quero, é discricionário, você não tem direito subjetivo. E a evolução foi o quê? Tornou-se vinculado, tornou-se direito subjetivo do candidato o seu direito à nomeação. Tá? Tanto que considera até nomeação subjetiva. Sim, direito subjetivo do candidato, deve ser nomeado
cabendo, né, direito líquido e certo, passível da utilização do mandado de segurança. São 10 vagas. Eu tenho um aluno famoso no Alfacom, ele é fiscal de Niterói, né, fiscal de posturas do município de Niterói. E ele passou, eram 10 vagas, ele passou em primeiro lugar. E aí o então prefeito falou: só vou chamar depois da reforma tributária, que nunca foi aprovada. Agora estão dizendo que vai passar, não sei, acho difícil, né? Mas tudo é possível, né, hoje em dia. E aí, até hoje, ele estaria, o concurso ia caducar, então isso era uma manifesto o quê? Má fé, um estelionato, porque se você estuda pra cacete, você passa dentro das vagas, porra, para o cara dizer que é mera expectativa, tá de sacanagem, né? Aí um belo dia eu encontrei lá no centro, né? Eu fui um dos que pilhei ele, né? Em aula de direito administrativo, e ele me deu uma carteirada, né? Hoje é abuso de autoridade, uma carteirada do bem, né? Aqui, ó, pá, mandado de segurança, foi na porrada, mestre. Eu falei, exatamente, professor. É Alexandre Soares, ele é famoso no Alfacom, professor de português, e é fiscal lá de Niterói, inteligente pra cacete, cara, né? Enfim. Daí, você sempre não deixar para lá. Você passou no concurso, mesmo que seja um concurso que seja cadastro reserva, será que isso se torna um direito subjetivo? Sim, a partir do momento que você está acompanhando 0 vagas, você é o primeiro colocado, e aí descobre que Bruno se aposentou, o Bruno pediu a exoneração, surgiu a vaga. No que surgiu a vaga, direito subjetivo à nomeação, ok? Então, mesmo o cadastro reserva, ele pode criar o direito subjetivo à nomeação. A gente sabe que existem grupos de concurseiros que acompanham diariamente aquilo ali. Ó, gente, abriu mais uma vaga aí, o cara tomou posse em cargo inacumulável. O que significa? Passou no outro concurso melhor. E aí meteu o pé. Essa é a melhor coisa que tem, né? Você saber que o cara está largando porque está indo, né, para um cargo mais vantajoso ainda, né? É só alegria para todo mundo, você que vai ser chamado e o cara que está indo fazer um probatório num cargo com um salário maior ainda, né? Então, senhores, com a próxima questão, que a gente estava aqui, é a quinta ou a sexta? Agora é a questão de número 6. É 6? 8. 8, 8. Opa, vamos lá então. Prorrogação do concurso é ato vinculado, Dayana? Fala para mim. Eu acho que não, hein? Não, né? É o típico Não. ato discricionário. Eu prorrogo se eu quiser. A administração pública poderá prorrogar, né? O prazo de validade de concurso é de até 2 anos, prorrogável por igual período, a critério da administração. Ela que vai aferir se é o caso, É né? O que é oportunidade de melhor? conveniência, né? Oi? Oportunidade de conveniência, né? É a Exatamente. oportunidade de conveniência. Perfeito, perfeito, né? Então, a oportunidade e a conveniência da gente estar aferindo o quê? O que é melhor, hein? A gente ganhar um dinheiro, abrir um outro concurso? Eu sempre vou pensar assim, se eu fosse administrador, não ia prorrogar nunca. Mas o que acontece em algumas vezes, né, que se justifica? Estou no meio do ano letivo, tá? O exemplo que eu dei ontem. E aí, o cargo de professor, tá? Aquela debandada, é um dos cargos que mais tem debandada, porque os caras fazem concurso o tempo todo, atrás, o que é justo, natural, né, legítimo, é uma remuneração maior, porque são muito bem mal pagos, né, os professores, a minha profissão que eu tanto amo, mas é uma realidade, né? Ainda pretendo me tornar professor concursado. Vamos ver se uma hora eu começo a fazer isso aí, largar esse negócio de delegado ou entrar de delegado e fazer prova para professor concursado, que aí é outro patamar, né? Você só é mandado embora também se você praticar uma falta grave, que é detentor da estabilidade. Mas por que os caras fazem isso? Porque tem direito a acumular. E às vezes o cara está com 2 matrículas, mas ainda não está satisfeito, né? Ou seja, professor é aquele ser humano que tem que ter um monte de emprego da aula e um monte de lugar para ganhar dinheiro, né? Porque historicamente sempre foi massacrado. Mas, nessas circunstâncias, o que é melhor para o administrador público? Prorrogar o prazo de validade, que ele dá uma canetada e aí ele consegue chamar até o final do ano letivo, né? E nada impede dele abrir um concurso durante a prorrogação, né? Eu vou prorrogar, que aí eu consigo ir chamando, né? Ou seja, vai tendo exoneração e a sala de aula fica vazia, fica sem professor. Estamos sem professor de geografia, sem professor de história, sem professor daquilo outro. Até abrir um outro concurso, né? Leva muito tempo e há um prejuízo ao interesse público, né? Ou seja, o aluno quer aula, tem direito de ter aula, né? Então, é o típico ato discricionário, né? Vai ser analisado pelo chefe do executivo a oportunidade e a conveniência de se
prorrogar o concurso, beleza? Então, nada de ato vinculado. Nona questão, a demissão é ato vinculado? Sim, resposta positiva. Eu falei que é obrigatória. A gente vê lá no entre os atos de improbidade administrativa, a demissão é um ato que tem que ser aplicado ao servidor, ok? Não há essa liberdade que ocorre no poder disciplinar. No poder disciplinar, como regra, nós temos o quê? O servidor pode ser suspenso na União de 1 a 90 dias. No estado do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, de 1 a 180 dias é o prazo máximo da suspensão. Alguém acha que alguém consegue sobreviver 6 meses sem salário, gente? Pelo amor de Deus, né? Total falta de razoabilidade do Estatuto do Servidor do Estado, que eu critico de forma contundente em várias passagens, em vários dispositivos. Por exemplo, a suspensão preventiva. O que é a suspensão preventiva? Ele é suspenso, isso não é uma pena disciplinar, isso é uma prerrogativa da administração de afastar para poder investigar o cara. Isso, no Estatuto Federal, não há prejuízo do salário. No Estatuto Estadual, aqui do Rio de Janeiro, o cara perde 1/3 do salário para ser investigado. Isso ofende, na minha percepção, o princípio da presunção da inocência. Pode me investigar à vontade, mas me deixa ganhando em casa. Eu não vou trabalhar, tudo bem, para eu não interferir nas investigações, tá? Então, na suspensão preventiva, né? Anota aí para quem não tem essa informação, o sujeito ele é afastado para ser investigado, não é pena disciplinar, suspensão preventiva, mas no estado do Rio ele perde 1/3 do seu salário, sendo devolvido ao final, caso seja absolvido, ok? Então, o sujeito ficou lá 3 meses afastado, suspenso preventivamente, ao final foi arquivado o PAD. E aí? Tem que devolver, irmão, tem que devolver, beleza? Então, o ato, né, punitivo, como regra, existe um certo grau de discricionariedade, exceto naquelas situações em que o próprio estatuto prevê pena de demissão. Ali o ato é vinculado. Então, fiquem muito atentos às penas em que é imputada o quê? A demissão, porque aí vai ser vinculado. E o exemplo que eu estou dando aqui, clássico, é de improbidade administrativa. O sujeito é desonesto, tem que ser mandado embora. Ok? Vamos lá. A 9 está certo? Oi? 9 está certo? 9. Tá certa. É ato vinculado. Tá? 10ª. O Poder Judiciário pode revogar atos administrativos. Certo ou errado, Arthur? Pode. Pode? Já eu vou. O que tu acha, Arthur? Tu fecha com o Bruno ou não? Pode, porque se for um ato ilegal, mediante provocação, sim. Então, a revogação é do ato ilegal? Não, revogação Pode não. revogar os próprios atos. Pescou aí a maldade, tá? Ou Não, seja, desculpa, como regra, a revogação é o quê? O ato é legal. O ato é legal, só pode ser revogado pela própria administração pública. Cuidado, essa questão caiu na PRF, tá? Eu não coloquei, não. Vamos ver semana que vem eu coloco. A administração pública, só a administração pode revogar, porque é a separação entre os poderes. Cuidado. Desculpa, Poder judiciário só pode revogar os próprios atos, como colocou aí a Ivana, né? Acho que foi a Ivana. Beleza, gente? Então fica Professor, atento. mas no caso, por exemplo, da aposentadoria, né, no caso, quando o servidor ele entra na justiça e o ato da aposentadoria é revogado por sentença judicial? Vamos lá. O ato de aposentadoria é revogado por quem? Pelo tribunal? Vamos lá, porque a pessoa foi aposentada, a administração pública aposentou um servidor por saúde. E aí essa pessoa deu incapacidade. E aí essa pessoa mostrou que não tem capacidade e retorna ao serviço, né? Existe a... Não, aí não é revogação, não. Aí é outro instituto, né? Isso no judiciário, que você está dizendo. Quando eu estou falando do Poder Judiciário, né? O judiciário vai anular atos ilegais. O Poder Judiciário não pode se meter, digamos, como regra, nos atos legais. Entendi. Senão, isso é forma de controle Sim. externo que ofende a separação entre os poderes, tá? Então, imagina que o sujeito foi punido com suspensão. Aí o Poder Judiciário não pode dizer, olha só,
a suspensão está muito pesada, é melhor tu dar uma advertência. O judiciário não pode fazer isso. O judiciário vai fazer o quê? Não houve contraditório, não vai ter punição nenhuma. Ele pode anular uma punição arbitrária, sem contraditório, sem que se permita a oitiva, né, de testemunhas da defesa, ok? Então, ele não vai poder entrar na questão da discricionariedade da administração pública em aferir. Ele pode anular pela autotutela, né, professor? Exatamente. A própria administração pode revogar ou anular, né? E o judiciário só pode anular. E a autotutela é a própria administração rever o ato, né? E ou revogar ou anular, né? O judiciário não revoga. É essa informação que é importante você estar levando para casa hoje, tá? A anulação pode, inclusive, gerar, como destacou o Bruno, a reintegração, tá? Então, o sujeito foi demitido e aí o judiciário, né? Lembrando a banda podre lá da PM, feita pelo Garotinho, da PM da Civil, o Poder Judiciário mandou reintegrar milhares de policiais que tinham sido demitidos pelo Garotinho, pelo governo Garotinho, ok? Porque foi demissão baseada em decreto, né? Ato administrativo normativo, valendo mais do que lei, né? O cara surtou e aí a gente que paga essa conta, né? Infelizmente, tá? Então, guarda essa informação muito importante, né? O Poder Judiciário já tem a prerrogativa de anular atos administrativos. Só quem revoga é a administração. Poder Judiciário pode revogar? Pode, se for ato do próprio Poder Judiciário. Digamos, o Poder Judiciário praticou um ato administrativo e aí voltou atrás. Não, isso aqui vai dar problema, né? Vamos dizer uma informação boa, né? Acho que até botei no grupo, se eu não botei, informa agora. O auxílio alimentação nossa passou de 1.200 para 1.440, tá? O auxílio alimentação. Show? Isso é para motivar a galera a estar estudando. E aí ele faz as contas lá, digamos assim, e de caraca, não, peraí, gente, isso aqui vai ficar pesado para a gente. Pode revogar, né? Porque ele deu, pode tomar, pode voltar atrás, isso não vai ser ilegal, né? Claro, depois que foi incorporado ao nosso patrimônio, né, a gente vai alegar direito adquirido, enfim, aí o discurso vai mudar. Mas, a princípio, então, exemplo até mais fácil da gente ver, da revogação. Eu soltei o edital, aí estourou a pandemia, né? Aí eu revoguei aquilo ali, eu suspendi, né? Vou chamar de outra forma, eu suspendi o concurso, mas daqui a pouco vai voltar. Todo mundo sabe que é uma questão de tempo. A gente viu a EPF, PRF, Supremo disse que podia rolar, né? Na questão da PF, e acabou que foi uma organização muito melhor, feita pela própria Sebrasp, né? Parece que não teve tanto problema na prova da Polícia Federal. Beleza? Então, eu penso que daqui a pouco vai... E até é o TJ, a RJ está com a banca CESP, né? Então, galera, vamos voltar a estar estudando aí devagarinho. Quem tem sonho de tribunal, fica ligado aí. Beleza? Então, vista essa questão, a 11 também está parecida, né? O direito de autotutela confere o poder-dever da administração de anular os atos ilegais e revogar os atos inconvenientes. Perfeito, redondinho, tem até súmula, né, dos tribunais, do STJ, do STF, nesse sentido, exatamente com essa redação. Beleza? Vamos, então, para processo penal aqui, né? 12, né? O juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Certo, letra da lei, tranquilinho, está lá no artigo 3º, não me lembro qual é o dos incisos, né? Do nosso CPP, tá? Devidamente suspenso pelo ministro Fux, mas que é uma questão de tempo, daqui a pouquinho está de volta aí. 13. O processo penal terá estrutura inquisitória, pode parando, acusatória, tá? Então, fiquem atentos. O que é inquisitório é o... Vamos lá. Inquérito policial. O inquérito policial é... Inquérito inquisitório. Memoriza assim, o inquérito é inquisitório, o processo é acusatório. Por que é o acusatório? A acusação não se confunde com o Poder Judiciário, são órgãos distintos, beleza? Não se confundem. Professor, também colocar que é misto também é considerado também como certo, né? Ou não? Vamos lá, controvertido, né? Alguns doutrinadores dizem que é misto porque nós temos, né, em determinada parte que antecede, né, a ação penal de natureza inquisitória, que é justamente o inquérito policial. Mas, assim, numa prova objetiva... Sebrasp.
vai de acusatório, que é melhor, entendeu? Porque você colocar misto é uma... Né? Aqui no caso é visto de Sebrasp, da Então, doutrina Sebrasp. vai de acusatório, melhor para você, é mais seguro, entendeu? Dá para anular, inclusive, há quem diga que está previsto expressamente na Constituição da República, né? De forma subliminar, né? Digamos assim, tá? Mas existe doutrina para defender essa tese aí do misto, que eu acho até razoável, tá? Mas a gente tem que pensar o processo, quando fala o processo penal, ele é acusatório. Porque o processo ele começa com o quê? Com o recebimento Com a ação. com o recebimento da denúncia, né? Até lá é um procedimento administrativo, não é um processo. Então, cuidado com essas palavras, né? Que tecnicamente podem induzir a erro, tá? 14. Compete ao juiz das garantias habeas corpus contra a prisão antes do recebimento da denúncia. E aí, galera? Ninguém olhou, né? E sim, cabe sim, não cabe? Antes sim, antes da denúncia é no inquérito, no período do inquérito. Pois é, agora tem um detalhezinho que eu joguei na maldade, né? Aí depois vocês dão uma conferida na Só lei. que se agora, se o juiz da garantia está suspenso, está valendo? É o oferecimento. Eu coloquei na maldade mesmo, tá? Foi maldade, Tá. tá? Fechou. Então, a letra da lei é oferecimento. Deixa eu colocar aqui, até para a gente ver qual que vai ser o artigo que a gente tem isso. CPP. Vocês estão vendo aí a minha tela, não? Tá o CPP ou não? Não, ainda está as perguntas. Tá, eu vou descer aqui um pouquinho, interromper e vou compartilhar. Então, observem, a redação dessa questão está falando sobre a habeas corpus, não é isso? Vamos ver qual que é o inciso. Isso aí, mestre. Isso, qual que é o inciso que trata do habeas corpus? É o 12, inciso 12 do artigo 3º. Julgar o HC impetrado antes do oferecimento da denúncia. Pô, ó que covardia que eu fiz com vocês, né? Maldade, né? Maldade total, né? Enfim, mas é para dar pra você... Eu não caí nessa maldade. Não caiu? Pô, Eu não, vi. só orgulho, né, gente? Então, o que eu digo, fiquem atentos, porque às vezes essa história de oferecimento e recebimento tem sido recorrente. Tem sido recorrente, tá? Por isso que eu estou colocando aqui, é o que eu digo, candidato faixa preta tem que estar com esse tipo de maldade no coração, porque é um momento completamente diferente. A retratação tem que ser antes do quê? Do oferecimento da denúncia. Legal, professor. Legal a colocação. Muito bom. Tá? Então, porque às vezes entre o oferecimento e o recebimento, galera, tem meses. Estou falando não é dias, não, podem ser meses. Foi lá, o promotor distribuiu, né, ofereceu a denúncia, e o juiz levou 2, 3, 4 meses. Ah, que absurdo. Tudo bem, depende, né? Quantos processos tem lá na vara do cara? 15 mil? Não é tão absurdo assim, né? Então, fiquem atentos a essas palavrinhas temporais que representam um marco, tá? O marco é o oferecimento ou é o recebimento? Porra, marca esse marco, né? Ou seja, neon, tá? Negrito, né? No teu resumo, fiquem atentos aí, porque eu vou chamar a atenção para a maldade que costuma ocorrer, tá? Fica ligado. Próximo, 15. A respeito, agora botei só maldade, tá? Vamos lá, mas eu chamei atenção ontem. Quem errar, tá errando de bobeira porque não assistiu a aula de ontem. Vamos lá. No caso, não está compartilhando ainda, não. As perguntas, de novo. Não? Então, deixa eu interromper. Vou compartilhar de novo aqui. Agora foi? Foi. 15. A respeito do estelionato, com a redação conferida pelo pacote anticrime, pode ser afirmado que se trata de ação condicionada à representação quando se tratar de vítima idosa. E aí? Errado. Erradíssima. Aê. Esse aí foi Instagram, aula do Instagram. Aí. Gostei, hein? Galera com sangue no olho, gente.
Idoso é a partir dos 60, show de bola, Dayana. É 60. E lá no nosso pacote anticrime, nós temos o maior de 70, ou seja, 70 anos e um dia. Até no dia do aniversário, acho que foi outra que eu coloquei aqui, na maldade também, não é, tá? Então, aqui, o que ele tem? Idoso errado, tá? 16. No dia do aniversário, nesse caso, é condicionado à representação. E aí? Errado. Errado, porque é maior de 70. Não, mas, professor, olha só, na letra da lei está condicionada a representação, salvo, na verdade, os dois. Então, acaba se ficando certa. Nessa aqui? Que Nas duas, tanto uma na outra. Se fosse incondicionada, beleza. Vamos lá. A primeira, tá certa ou tá errada? Tá certa. Tá certa. Tá certa. Condicionada à representação quando se tratar de idoso. Condicionado, não, vamos lá. Condicionada, salvo... Idoso é 60 anos, pô. A regra geral é ser condicionada à representação. A exceção, essa é a regra geral. São aqueles 4 casos lá, que a gente falou. Salvo Maior de 70 anos. Né? A outra maldade que eu coloquei é 17. E aí? É só o deficiente mental, galera. Não é o deficiente físico. Não, a 17 é errada. Tá? 17, então, fica ligado. Beleza? As questões de envolvendo estelionato, todo mundo com sangue no olho, né? Professor, então, olha só me ajuda aí, porque a minha interpretação foi totalmente, eu acho que, equivocada. Vamos lá. Porque o texto da lei está assim, passa a ser ação condicionada à representação, aí vem a palavra salvo, aí vem os... Então, acima de 70 anos, Isso. Quer dizer, aí não é condicionada a representação, é incondicionada. É incondicionada, é para proteger o vulnerável. Quem é o vulnerável? É incondicionada, não é isso? Isso. A administração pública é incondicionada. É incondicionada. A administração pública, a vítima é a administração pública, maior de 70, o deficiente mental, criança e adolescente. Beleza. Então, no caso, na questão aqui, a 15 estaria certo, a 16 estaria certa e a 17 errada. Isso mesmo? Isso mesmo, porque eu incluí... Fechou, legal. A 16 está errado, não está não? A 16 está errada, professor, porque fala no dia do seu aniversário. Então, aí é condicionada a representação. Seria incondicionada se fosse 70 mais um dia. O evento da nós não teria que ter sido ocorrido. É incondicionada, galera, ao maior de 70. Ao maior de 70. O dia que faz 70 ainda é condicionada à representação, tá certa, a 16. Legal, então fechou, então é isso mesmo. Professor, mas o Código Penal, ele traz, por exemplo, vamos supor, outros quesitos de idade, 70 anos já é mais de 70, né? Não? Ou igual 12 anos, 14 anos de idade. Vamos lá. A pessoa, ao completar, tem que ver a redação do dispositivo. Ao completar 12 anos, torna-se adolescente. Mas, às vezes, como acontece aqui no caso da representação, o que eu estou falando é maior de 70. No dia que completa 70, não é maior que 70. Maior que 70 é 70 mais 1. Entendeu, Arthur? Mais um mês, está falando? Não, mais um dia. Um dia. Tá meio confuso, né? Mas o maior aos 70, no dia que completa 70, não é maior que 70. Né? Então, por exemplo, o estupro vamos supor, estupro de vulnerável. Uma adolescente de 14 anos, no dia do seu aniversário, ele tem uma relação sexual. O agente não vai responder por estupro de menor de 14. Ali a lei fala menor de 14. É vulnerável a pessoa menor de 14. No dia que completa 14, não é mais vulnerável. Então, a redação é diferente. Menor de 14, ou seja, alcançou o aniversário do 14º ano, deixa de ser vulnerável do ponto de vista etário. Pode se tornar vulnerável do ponto de vista de álcool, drogas, enfim. A ausência da capacidade de consentir, decorrente de embriaguez, né, de drogas, esse tipo de coisa. Tá? Beleza, gente? Estamos juntos? Então, é 70 mais um mês, então. Mais um dia, Arthur. Cismou que esse é um mês? Um dia. No dia seguinte ao aniversário, já é maior de 70. Beleza?
Estou falando isso de uma live, daí a importância, Daiana, da live, tá? Um dos maiores promotores, né, do nosso país, tá? Que eu estava assistindo outro dia. Depois eu vou colocar no grupo aí, tá? Eu recomendo, sempre que tiver alguma coisa, eu vou estar avisando no grupo. Ó, galera, assiste a live aí do fulano, porque o cara referência no penal, no processo penal, eu vou estar comentando, né? Assim como no constitucional, administrativo, enfim, tá bom? CPI pode exercer poder de polícia judiciária com poderes de investigação? Pode, artigo 58 da Constituição da República, tranquilo. 19, certo ou errado? Te derrubei, Bruno. Tem um hediondo lá, a última palavra, irmão. Errado. Errado, velho. Então, o hediondo é qual o prazo do hediondo? 30, Então, eu engoli sapo, então, porque eu sei que a prisão temporária cabe a 30 dias. Uhum. Mas agora, do inquérito, então eu mordi aí. É maior o prazo, mesmo pro preso é 30 dias, né? O de onda é 30 e 90. Isso, perfeito, Arthur. Fica ligado nas exceções, tá, galera? De prazo de conclusão do inquérito. Eu falei na aula de inquérito, falei? A militar, aquela do... Falei a porra toda. Vou botar no grupo para você, Bruno, para tu nunca mais errar. Mas é tomando porrada que aprende mesmo, não tem jeito, irmão. É por aí. Fica triste, não. Eu fico feliz de derrubar um ou outro, porque é esse trauma que vai fazer você nunca mais errar, entendeu? Tem que errar aqui comigo, tá? E não no dia da prova. 20ª e última questão nossa, para a gente ver o jogo do Flamengo. Anulação do ato administrativo pode ser feita pelo Poder Judiciário e pela administração pública? Hein, galera? Não. Pode, Bruno, pode. Pode sim. Eu botei certo. Anulação, o ato é ilegal. Revogação, o ato é legal, separação entre os poderes. Agora, anulação, o Poder Judiciário pode sim se meter. Fica ligado nisso, tá? Isso aqui, como dizem os professores, não cai, despenca. O tempo todo joga revogação, joga anulação, fica brincando com isso, quando é que Então, para eu dormir gostosinho, anulação pode e revogação não. Perfeito. Revogação... Anulação pode, revogação não. Isso. Beleza. Anulação, tá? Tem o L de ilegal, vamos pensar assim, tá? O ato é ilegal. A revogação, o ato é legal. Se o ato é legal, meu irmão, quem foi eleito fui eu, não foi você, magistrado. Eu fui eleito, eu boto essa porra onde eu quiser. Eu boto o ponto de ônibus onde eu quiser, irmão. Não se mete, não. A rodovia vai ter mão dupla. Não, agora não é mais mão dupla, não. Agora eu quero fazer mão única, entendeu? Agora o calçadão do Viô vai ser assim, agora vai ser de outra forma. Dizem que quando o cara está duro, sem dinheiro, ele muda a mesa de lugar, né? Quando o cara assume, né, uma repartição, essa minha sala, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou botar... Para dizer que é ele que manda, tá ligado? Então, essa é uma questão importante para você observar. O ato é legal, então, senhor juiz, não se mete comigo, questão da PRF 2021, né? Esse mês que rolou, tá? Tem que saber? Tem que saber, tá? Direito administrativo é uma pontinha importante também, principalmente ato administrativo, poderes da administração, são questões certas em concurso. Tu não vai perder uma questão dessa de revogação que eu paro de falar contigo, Bruno, entendeu? Então, erra comigo, mas lá na hora da prova... Tranquilo, tamo aí firme. Tamo aí firme aí. Rumo aí o TJ aí. Essa porra aí, irmão, entendeu? Mas